Olá, muito boa tarde. Estamos de volta ao vivo no Show da Tarde, agora com outra entrevista muito importante. Estou recebendo a professora Ana Júlia, e ela também é presidente da CUT estadual. Muito boa tarde, professora, seja bem-vinda. Como eu falei com a senhora fora do ar, eu respeito muito o professor. Para mim, o professor é uma autoridade sem discussão. Seja bem-vinda ao Show da Tarde. Boa tarde, obrigado pelo espaço, né, e professora, presidenta da CUT, e que bom nós estarmos aqui conversando, e alguém que está nos entrevistando e dizendo que respeita o professor, sendo que hoje nós estamos sofrendo muitos ataques, a educação no país está sofrendo muitos ataques, então a gente, todo o respeito à educação, aos profissionais da educação, porque qualquer espaço que nós estivermos, nós temos que passar pelas mãos de um professor ou de uma professora. Com certeza, ninguém vai a lugar nenhum sem passar pela mão de um professor, desde lá da escolinha, lá dos primeiros passos, né, aprender o beabá, né, somar as letrinhas lá. O médico, advogado, todos, existe os médico, políticos que estão aí, todos eles passaram por uma sala de aula. Todo mundo, o professor deveria, no meu ponto de vista, o professor deveria ser a maior autoridade referenciada no Brasil. Mas um dia isso vai mudar, eu tenho uma esperança e creio. Professora Ana Júlia Rodrigues, parabéns, acho bonito esse nome, com todo respeito. Ana Júlia é um nome bonito, tem até música, né? Ana Júlia. Tem música, mas eu sou mais antiga que a música. A senhora é pós-música, né? Isso. Né? Professora, então a senhora, o que eu trouxe aqui? Qual é a pauta que a senhora gostaria de abordar? 8 de março, Dia da Mulher, é uma data muito importante, e também a senhora vai falar um pouco do 18 de março, são duas datas muito relevantes para Santa Catarina. Então, a palavra é da senhora, agora mande ver o recado que a senhora veio falar. Obrigada, mas antes do 8 de março, eu gostaria de ter chamado, né, nós temos, no ano passado, o governo do estado encaminhou para a Assembleia uma carta, né, dizendo da reforma da Previdência no estado de Santa Catarina, né? E agora, no dia 4, entra na Assembleia Legislativa o projeto, né? Vai ser lido o projeto. E nós sabemos que a reforma da Previdência aprovada em nível nacional, que muda a Constituição, a maioria dos estados brasileiros estão passando por esses ataques, né, porque ela já foi um ataque, né, a reforma já foi um ataque a todos os trabalhadores, não somente aos servidores, e agora vem para o Estado. Só que dentro desse pacote de reforma da Previdência tem um ataque aos serviços públicos. Né, que você falando da educação, eu sou professora da rede estadual, né, os serviços públicos que deixa de atender milhares de pessoas, nós já estamos sofrendo com a saúde pública que está sendo atacado, o SUS, a falta de políticas públicas de saneamentos básicos, porque senão não teria essas epidemias. Então, tudo isso, falta investimento e faltam políticas e que estão dentro de um pacote de diminuição do papel do Estado. Então, isso é o primeiro mobilização que nós vamos ter agora no início de fevereiro, né, vai ser voltada à Assembleia Legislativa e já solicitando aos deputados, né, da Assembleia que não ataquem mais os servidores, os professores. O professor hoje que vai se aposentar com 40 anos de contribuição, com 65 anos, a maioria vai a 70. Tá? Então, você imagina como é que um professor, uma professora que está em sala de aula com seus 60, 65 anos de idade. Né? É o momento dele estar curtindo a vida dele, vai estar dentro de uma sala de aula, e as nossas crianças, hoje mudou, né? Muitas crianças aí que estão no mundo da tecnologia, né? E precisa, né, de que novos tenham concurso, que o professor tenha o respeito à sua aposentadoria especial e o direito à aposentadoria de todos os trabalhadores e trabalhadoras que nós reivindicamos. E o 8 de março, que é uma data para nós, né, uma data de luta, o Dia Internacional da Mulher, né, e nós temos na pauta, entra a questão da educação, né, porque hoje, né, quem é o responsável de uma família, quem fica responsável pela educação numa família sempre fica para as mulheres, né? Então, a falta de creche,
a falta de incentivo, de uma política de permanência das crianças nas escolas. A nossa pauta do dia 8 de março, ela se torna uma pauta reivindicatória, não é dia de mulheres ganhar as flores. Elas até podem ganhar suas flores, mas é um dia de luta. Né? Então, por escola pública, por saúde pública, contra a violência das mulheres. Sabe que o nosso estado, você como jornalista, você sabe que o nosso estado é um dos estados com muita violência, com muito feminicídio, muitas mulheres sendo vítimas de agressores, de vítimas domésticas, né? Então, tem que ter uma política para combater isso, para também acolher essas mulheres, né, que são vítimas, mulheres que têm famílias. Né? Então, nós queremos combater isso contra todo esse tipo de violência, das mortes que estão acontecendo. A luta por moradia, né, porque Minha Casa Minha Vida, as mulheres foram as primeiras que tiveram os documentos com uma propriedade rural, ou uma casa ou apartamento em seu nome. Essa política tem que continuar incentivando, né, e que valorize os trabalhadores e trabalhadoras. A outra pauta que nós temos também é por mais emprego, né? Porque uma economia de um país, de uma cidade, ela circula quando se tem uma geração de empregos. Né? E nós não estamos vendo um sinal de geração de novos postos de emprego. Porque com a reforma trabalhista, nós temos hoje o trabalho intermitente, né? Que o trabalhador saiu daqui, se caiu ali na esquina, ele não tem mais o direito, que ele não está tendo o seu direito de deslocamento. Né? Então, o trabalhador perde muito, né? Nós estamos perdendo, nós estamos em quase 14 milhões de desempregados. Houve um crescimento, segundo os dados, mas um crescimento muito insignificante, porque quando, em 2013, teve um percentual do crescimento foi menor do que agora, porque lá nós estávamos em torno de 4 milhões de pessoas desempregadas. Hoje são 13, então 600, 700 mil novos postos é muito pouco. E você sabe do trabalho intermitente, né? O trabalhador tem que escolher entre os seus direitos e o trabalho intermitente, você é chamado para cumprir aquelas horas e que não vão contribuir para a aposentadoria. E se você não se aposenta, você não contribui para o comércio, não contribui, não faz a circulação, não gira, né, o mercado não gira, então por isso que tem crise. Né? Tem que ter consumidor, mas para consumir você precisa estar trabalhando, né? E consumir o mínimo, porque hoje as pessoas estão consumindo o mínimo, que é a alimentação, a saúde, o SUS, né, sendo sucateado. Então, a pauta das mulheres não é uma pauta específica por direitos iguais. Nós queremos direitos iguais. Queremos direitos iguais, lutamos por isso, por igualdade de oportunidades, mas a nossa luta não fica somente para as mulheres, é uma luta que atinge a toda a sociedade, que nós estamos aí lutando pelos direitos, pela democracia. Então, uma pauta muito importante, é um dia que nós, em todo o estado aqui, estamos organizando. Existe o chamado 8M, que é o movimento de mulheres, né, em todo o estado, no país, organizando, colocando a pauta, né, das mulheres, e buscando o acesso ao trabalho, né, acesso ao trabalho, acesso à educação, né, porque a gente sabe que o crescimento de postos de trabalhos no comércio, na educação, a maioria são mulheres, né? A maioria são mulheres, então é uma pauta importante, o direito da aposentadoria, porque todo o debate que nós fizemos da aposentadoria, quando se fala, né, da redução do tempo, quem é que vai conseguir se aposentar? Né? Porque a mulher trabalhadora com 62 anos de idade, 40 anos de contribuição, né, com todos os intempéries da vida que nós temos, a dupla, tripla jornada de trabalho. Né? Então, essa é a pauta do 8 de março. Né? Maravilha. Professora Ana Júlia, um trabalho árduo, né, ser professor no Brasil.
infelizmente. E como a senhora tem observado essa nova geração de professores? Pelo que eu leio na imprensa, eu acompanho, inclusive eu sou acadêmico de letras na Universidade Federal, e eu vejo isso falando por mim, né, eu vejo meus colegas, as pessoas hoje, quem estão se formando em letras, posso falar que um número, quase 90% deles não querem mais ir para a sala de aula. A senhora como vê esse movimento? Tudo isso é pelo fato da desvalorização? Com certeza, porque hoje os cursos de licenciaturas passam 35, 40 e se formam 12, 13, né? Que é pela desvalorização, pela política que se foi adotada no país de tirar, de excluir o papel importante do professor na sala de aula, né? Porque nós passamos o ano passado, desde 2017, 2018, né, que veio o debate da escola sem partido, né, a autoridade do professor na sala de aula. Não que o professor na sala de aula ele faz coisas que não deveria. Não, ele está lá, ele tem que ter a sua autoridade de dar a sua aula, né? Então, hoje nós estamos, os professores estão sofrendo com os ataques da falta de respeito, né? Porque com a intervenção, com a escola sem partido, qualquer um pode filmar um professor na sala de aula, qualquer aluno ou até uma mãe entra na sala de aula para cuidar qual o conteúdo que o professor está dando. Então, isso desestimula de alguém querer ir para uma sala de aula, né? A violência é muito grande, né, nas escolas, foi sucateando as escolas e o aumento da violência. Então, isso também. E com a questão salarial, é claro que a valorização não se tem um trabalho, todo trabalho precisa ser valorizado. E a educação ela foi perdendo ao longo do tempo. Nós conquistamos um piso nacional, mas os governos não aplicaram esse piso na carreira, né? Então, o último reajuste que Santa Catarina teve, o Estado, não deu 3, 4%. Ainda foi parcelado, nós recebemos o ano passado a última parcela de 3%, uma coisa assim, agora não estou bem lembrada, né? Mas e que incentivo você tem para ir para a sala de aula? Né? Então, é a política de desvalorização, de sucateamento da escola pública, né? Porque, em vez de nós abrirmos mais escolas, nós estamos fechando escola para construir cadeia. Não se faz num país, todo país, toda mudança passa pela educação. Então, acho que nós deveríamos investir nas escolas, investir na formação dos professores, na infraestrutura das escolas, não é? Porque o professor se ele tem um data show na sala de aula é porque ele leva, não é? Então tudo isso precisa ter investimentos e é claro a questão salarial, porque não pode num país, né, como o nosso, no nosso estado, o estado rico, né, o professor não ser valorizado, né? Muito bem, é verdade, professora. Eu concordo com a senhora, essas palavras que a senhora falou. A senhora falou das mulheres, as mulheres também são chefes de família, a grande maioria. Professora, tem outra data importante, 18 de março. O mês de março é um mês muito importante, que é o meu mês também. O mês de março, início de ano também, né? Muitas coisas acontecendo, né? E março, além do 8, nós temos o dia 18 de março, um dia nacional de paralisação nacional em defesa da escola pública, né, em defesa do Fundeb, porque nós estávamos discutindo a questão da valorização, e o Fundeb foi criado em 2006, e ele está expirando a sua vida agora. E já tem um projeto na Câmara Nacional para acabar com o Fundeb. E o Fundeb vive dos impostos, né? Dos impostos recolhidos no país, e desses impostos vêm para a educação. E 60% do Fundeb para salário professor e os outros 40% para investimento na infraestrutura. Então, se acabar o Fundeb, mais de 3.500 municípios do país não terão como pagar os professores, né? Porque a arrecadação vem dali. Não terão como manter as escolas públicas, né? Então, a nossa greve é por mais investimentos na educação, pela manutenção e a ampliação do Fundeb,
né, a valorização, a defesa da escola pública e a defesa dos direitos da classe trabalhadora, né, porque nós, os filhos, os pais dos nossos alunos são trabalhadores, eles foram atingidos com a reforma trabalhista, estão sendo atingidos com a reforma da Previdência, estão sendo atingidos com o trabalho intermitente, com a carteira verde e amarela, né, que o trabalhador tem que escolher entre o direito e o trabalho. Então, são vários ataques e que, para nós professores, nós temos alunos que são trabalhadores e que nós temos o papel fundamental de organizar, de estar junto com os trabalhadores. Então, dia 18 de março, estamos construindo aí uma greve, né, uma greve nacional em defesa da educação, né, em defesa do Fundeb e, é claro, em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Maravilha. Professora Ana Júlia, nossa entrevista muito importante, uma pena que o tempo acabou. Muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas palavras, pelo seu conhecimento e pela sua defesa da causa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, nós que agradecemos, em nome da Central Única dos Trabalhadores, agradeço esse espaço e nos colocamos à disposição para outros temas também que de interesse da comunidade, né? Porque está falando para a comunidade e nós temos que dialogar com aqueles que não estão nos locais de trabalho, que hoje não estão, estão desempregados e que precisam dessas informações também, e muitos que estão empregados e que muitas vezes estão sendo banido dos seus direitos, né? Muito obrigado a você também que ficou conosco até agora. Continue ainda, não terminou o show da tarde. Faremos um pequeno intervalo, voltaremos na sequência.